é o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Vamos ler o versículo de número 3, depois nós faremos uma segunda leitura, lá no livro de Juízes. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo de número 13, é a base para as quartas-feiras. Amém, irmãos? Amém. Olha o que diz: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Repita assim comigo: as nossas armas não são carnais, não são naturais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de toda fortaleza. Amém? Ainda vamos ler no livro de Juízes, o capítulo de número 6, e o versículo de número 24 a seguir. Livro de Juízes, capítulo de número 6, e o versículo de número 24. Que diz o texto: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe o Senhor é a paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E você diz amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Tratando-se de armas espirituais para a destruição de fortalezas, eu quero vos falar hoje, da parte de Deus, esta mensagem, como sempre, de forma profética e sucinta, poderosa, com o tema destruindo o altar ou a fortaleza da miséria. A fortaleza da miséria, a miséria em si, na verdade, é uma fortaleza, e uma fortaleza espiritual. Alguns tendem a imaginar que a miséria, ela só se estabelece, ou ela só aponta para a parte financeira, mas existe alguns tipos de misérias conjugais, espirituais, misérias na saúde, nos relacionamentos, vários tipos de misérias, e essas misérias são fortalezas. Se tratando do livro de Juízes, a partir do capítulo de número 6, o versículo 1 vai nos dizer que Israel fizera o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa desse mal que eles fizeram, Deus os entregou na mão dos midianitas. E não só dos midianitas, dos povos do Oriente e também dos amalequitas, por 7 anos.
A pergunta que nós devemos fazer: qual foi o mal em que os israelitas fizeram para que Deus os entregasse na mão de outros povos? E não só os entregasse, desse poder para que eles fossem subjugados por estes povos. A nação santa, a nação escolhida, o povo chamado, o povo de Deus, Deus os entregou, porque os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus entrega na mão. Olha o que diz o texto: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, Israel fez as cavernas e as fortificações nos montes, e lá se escondiam, por causa desse povo. Israel também, sucedendo que plantava, semeava, preparava a terra, lançava semente, e no tempo da colheita, estes povos do Oriente, os amalequitas também e os midianitas, vinham como gafanhotos sobre a terra e levavam a colheita toda. Também eles levavam o gado, as ovelhas, os bois. E olha o que diz o texto bíblico: Israel ia empobrecendo e muito, por causa da presença deste povo. A questão toda não está porque o povo está sobre a terra, a questão toda aqui, o ponto crucial, é porque que este povo prevalece sobre Israel. E é simples de nós entendermos o mal que eles fizeram. Porque Deus está procurando um homem sobre a terra de Israel, ou alguém que possa Deus usá-lo como arma, direcioná-lo, uma pessoa apenas que vai escutar a Deus, e Deus vai livrar o seu povo. Deus procura, mas todos eles estão escondidos dentro das cavernas, das fortificações. Então Deus continua procurando. Parece um eco ainda nos dias atuais, porque me parece que a igreja agora, não de outrora, a igreja em que nós pertencemos é uma igreja apenas consumidora de conteúdos de culto. Não é uma igreja em que de fato se coloca na brecha e diz: Senhor, se o Senhor quiser pode me usar, eis-me aqui. A consciência da igreja hoje é uma consciência de consumidores do mundo gospel, dos conteúdos de culto. Mas Deus continua procurando, como naqueles tempos de Juízes 6, alguém que se coloque na brecha e diz: Senhor, eu vou fazer ao menos, nem que seja pouco, mas eu vou fazer o que posso. Deus não precisa de alguém super capaz. Deus não precisa de alguém superdotado espiritualmente, mentalmente, para que Deus possa fazer a obra dele. Aliás, Deus não precisa de homem algum para fazer a sua obra. Deus é capaz de fazer a obra dele sozinho. Ainda quando nós não existíamos, ainda quando não existiam os anjos, Deus criou tudo, chamando a existência do mundo invisível para o mundo visível. Nós não estávamos lá e Deus fez tudo. Deus criou o universo, o céu, as estrelas, o sol, a lua, a natureza. Deus criou tudo. As grandes baleias nos mares, os peixes, os animais que rastejam. É a pergunta que Deus faz para Jó: aonde estava tu quando eu criei? Ou estava fazendo a Ursa Menor, falando a respeito de uma constelação no céu, aonde estava tu? Então nós não estávamos lá. Deus definitivamente não precisa de nenhum dos senhores, e muito menos deste que vos fala, para fazer a obra dele. Não. Só que Deus nos dá o privilégio e abre um espaço para que nós façamos a obra com ele. Deus está procurando, e Deus vai encontrar um homem chamado Gideão. Este está malhando trigo no lagar. Um pouquinho de trigo. Você sabe que o lagar é lugar de esmagar uva e não de bater o trigo. Então Deus encontra este homem malhando trigo no lagar, e lá debaixo dos carvalhais
Deus fala com ele: salve, homem valoroso. E ele toma um susto. Quem é que está falando comigo? É Deus falando com ele. O que eu entendo é que, na verdade, na conversa de Deus com Gideão, a ordem de Deus para Gideão, em primeiro momento, Deus fala para Gideão: pega o boi de 7 anos do seu pai, derruba os altares de Baal que estão edificados sobre esta terra, e também com este boi você vai derrubar os bosques que foram plantados para que Baal fosse cultuado. Você vai derrubar o altar de Baal nesta terra, e no lugar você vai edificar um altar a mim. O mal que eles fizeram, o mal que eles cometeram foi nada mais, nada menos do que edificar um altar a um Deus estranho chamado Baal, uma entidade, aliás, chamado Baal. E eles estão cultuando esta identidade na terra prometida que Deus lhe deu. Deus não vai deixar quieto. Deus entregou por 7 anos. E este altar a deuses estranhos faz com que a miséria seja instaurada, ou seja, existe uma fortificação, existe uma fortaleza espiritual de miséria em cima daquela terra instaurada. Existe uma legalidade que aquele povo deu. Levantaram altares. Hoje nós não levantamos mais altares, as pessoas não levantam mais altares de pedras, mas edificam altares e fortalezas nos seus próprios corações. Os homens que servem a Deus, entre aspas, não edificam mais, não plantam mais bosques, e edificam altares a deuses estranhos que você possa ver visivelmente, com olho biológico, mas o Espírito Santo que permeia e sonda os nossos corações, e não só os corações, mas as intenções de nossos corações, este mesmo Espírito, ele encontra diversos tipos de altares erigidos ao povo que está dividido, como no Monte Carmelo, da manhã até o meio-dia adorava Baal, e do meio-dia para a tarde adorava Deus. Mas até onde eu sei, as escrituras sagradas dizem que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele quer ser o único na sua vida e na minha vida. Deus não vai jamais dividir a glória dele. Quem é que está te suprindo? Quem é que está te alimentando? Quem é que está te direcionando? É Deus ou é Baal? Então a primeira ordem de Deus para Gideão é: pega o boi de 7 anos do seu pai, derruba o altar de Baal, corta os bosques, joga por terra. Mas sabe o que me chama a atenção nisso? É que quando Deus está conversando com Gideão, Deus, antes de dar a ordem de Gideão edificar um altar a Deus e derrubar o de Baal, Gideão por si só, ele edifica um altar naquela terra, sem Deus falar nada. Ele edifica sozinho, sem Deus dar diretrizes, um primeiro altar, e ele coloca um nome naquele altar. O nome que ele coloca naquele altar é: o Senhor é a paz. Ou seja, o altar que ele está edificando se contrapõe ao altar de Baal. O altar de Baal é o altar de fortaleza, um altar de miséria, um altar de opressão. Mas o altar que Gideão edifica, ele tem um nome: o Senhor é a paz. E eu estou aqui hoje como arauto, profeta de Deus, para lhe dizer, para você começar a edificar novamente o altar de paz no seu coração, porque em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Você pode adorar a Deus por esta verdade. Deus fará novamente. Deus está procurando uma pessoa, apenas uma pessoa que tenha coragem de edificar o altar contraposto ao altar de destruição, de miséria, fortaleza de Baal. Então Deus escolhe, porque, olha aqui para mim, a primeira verdade é que Deus não chama ninguém que está parado. Deus só chama alguém que já está fazendo alguma coisa.
A primícia de Deus não é chamar desocupados. Deus só chama quem já está ocupado, não pré-ocupado, ocupado com alguma coisa. Deus só chama alguém que já está fazendo alguma coisa. Deus só chama alguém que está com a mão no arado. Deus só chama alguém que, mesmo que seja pouco, mas está fazendo. Deus só chama alguém que, nem que seja oração pequena, mas Deus está vendo ele orar. Nem que seja um jejum pequeno, mas Deus está vendo ele fazer. Deus não chama desocupados. Deus chamou Gideão porque o Gideão estava ocupado, malhando trigo no lagar. Eu vou precisar fazer alguma coisa. Eu não posso ficar assim, vendo a situação do que está acontecendo dentro da minha casa. Eu não posso ficar à mercê do que está ocorrendo dentro da minha família. Eu não posso ficar à mercê do que está acontecendo no meu ministério e ficar quieto. Eu preciso fazer algo. Então a primícia de Gideão é pegar um punhadinho de trigo e malhar no lagar. Então Deus viu esta ação, enquanto todos os homens, centenas de milhares de homens, sacerdotes, profetas, homens e mulheres de Deus, todos estavam escondidos nas cavernas e nas fortificações. Há um chamado de Deus aqui nesta noite, para você que está me ouvindo e você que está me vendo. Deus está lhe dizendo: saia de dentro dessas cavernas existenciais, coloca a sua espada novamente na bainha e parte para a guerra. Pega o seu escudo da salvação, o capacete da salvação, aliás, pega a espada do Espírito e vai para a batalha, porque Deus ainda está procurando alguém que está fazendo alguma coisa. Tem alguém que me ouve aqui neste lugar? Deus está procurando. Talvez Deus te ache hoje, talvez Deus te encontre agora. Ei, olha aqui para mim. Sabe quando que Deus conta com a liderança? Quando Deus conta com verdadeiros líderes, homens e mulheres chamados no tempo de crise. Deus não precisa de pessoas no tempo de paz, líderes no tempo de paz. Deus precisa de líderes, homens e mulheres que não estão com medo no tempo da crise. Tempo de paz é abundância, tempo de paz é alegria, tempo de paz o povo não está se perdendo, ou pelo menos não era para se perder. Mas Deus precisa de líderes, homens e mulheres capazes de solucionar, dizendo para Deus: Senhor, eu não sei como eu irei fazer isso, mas eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu vou pegar um punhadinho de trigo e vou lá fazer. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nesta noite? Que é hora de você se levantar dentro da sua casa e começar a derrubar os altares de Baal. É começar a pôr por terra os bosques que foram plantados. Ah, pastor, não foi eu que plantei, foi o seu pai. Derruba. Não foi o seu pai, foi o seu avô. Derruba. É chegado o momento de nós cortarmos os bosques que foram plantados a Baal. Até quando? O Senhor está perguntando para alguém que me ouve: até quando você ficará preso nessa fortaleza de miséria? Miséria financeira, miséria espiritual, miséria conjugal, miséria na saúde, porque nunca está bem, miséria intelectual. Até quando você permanecerá neste estado de miséria, à mercê da miséria? É hora de nós nos levantarmos como Gideão se levantou e fazer alguma coisa, nem que seja pequena. Talvez você seja aquele beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta com uma gota de água no seu bico, mas Deus vai te achar fazendo isto, porque Deus precisa apenas de um canal para que Ele possa fazer. Quem está me ouvindo aqui nesta noite? Apenas de um canal, sabe? Ainda a igreja atual não entendeu o que é de fato a mensagem do reino de Deus. Você não está aqui para receber uma oração do pastor e dos líderes. Você não está aqui para receber uma unção dos líderes. Você não está aqui para receber uma palavra que vai levantar o seu ego caído, e você vai voltar para sua casa e dizer: está tudo bem, no dia seguinte você está com a cabeça baixa de novo. Não, você está aqui hoje não para consumir conteúdo deste culto, mas você está aqui para ser ativado por Deus. Você, além de ser noiva de Cristo, você é um soldado do exército de Deus. Você é cidadão do reino dos céus. Isso importa dizer: cidadão do reino dos céus.
Até quando você vai ser alvo de palavras de maldições? Até quando você vai receber palavras negativas de maldições e ficar quieto e achar que está tudo bem? É hora de você se reposicionar. E Gideão se reposiciona, porque Amalequitas, descende de Amaleque, o primeiro inimigo de Israel depois do êxodo que eles entraram na terra prometida, Amalequitas. Foi o primeiro povo a atacar Israel, e eles eram traiçoeiros. Eles atacavam nos desertos, eles ficavam escondidos. Olha aqui para mim, característica de ataques de Amalequitas, simbologia de potestades e demônios que atacam desta maneira. Aqueles que vão ficando para trás, aqueles que vão ficando cansados, aqueles que vão ficando para trás, que já não estão mais juntos. Os amalequitas atacavam por detrás, eles não vinham por de frente. Deus está falando com alguém que está sendo alvo de amalequitas. Você que já está cansado, sofrido e ficando para trás, não vir num culto, não vir em um outro culto, está tudo bem, levando isso como normal, qualquer coisa, ficar em casa. Deixa eu lhe lembrar um tempo em que nós éramos obrigados a ficarmos em casa. Neste tempo a igreja chorava, eu me lembro disso, e os senhores também se lembram. O tempo de ficar em casa, chorava o pastor: nós queremos ir para o culto, mas nós não podíamos nos reunir, era fechado, transmissões só por lives. E nesse tempo todos queriam estar juntos e não podiam. Foi apenas um aviso de Deus dos céus: ei, comecem a malhar em trigo no lagar, comecem a fazer alguma coisa, porque o tempo já é curto, o tempo é remido, já não resta tanto tempo. Vocês se lembram daquele tempo? Fica em casa. Se lembra daquele tempo que nós chorávamos? Se lembra daquele tempo que nós entrávamos no lugar aonde que nós servíamos a ceia, um por um, para servir a ceia? Quantos que os amalequitas atacaram exatamente naquele tempo, que nunca mais se levantaram? A igreja nunca mais foi a mesma depois daquela pandemia. A igreja nunca mais será a mesma depois daquela pandemia. Será que nós não entendemos o que Deus estava falando naquele tempo? Será que nós não percebemos espiritualmente a mensagem que Deus deu para o mundo todo? Que nós somos 100% dependentes dEle, que nós não podemos ficar escondidos em cavernas e fortificações por causa da presença de midianitas. Será que nós não entendemos que nós temos que ir para o lagar espiritual e começar a oração, começar o jejum, começar a palavra? Será que nós não entendemos ainda que nós temos que desembainhar a nossa espada da bainha e partir para a guerra? As fortalezas da miséria foram colocadas dentro de famílias desde então. Famílias que só têm aparência de famílias, casais que só têm aparência de casais. E Deus está dizendo: é hora de você derrubar o altar de Baal. Amalequitas atacam aqueles que ficam para trás, símbolo também da carnalidade humana, da natureza adâmica caída, que é um Amaleque que me ataca quando eu estou fraco. Não vai não, não ore não. Ei, sabe por que nós não oramos? Sabe por que as pessoas não oram mais? Porque elas não escutam Deus nos primeiros 15, 20 minutos, e elas acham que nada mudou na vida delas. Deixa eu lhe dizer algo: pregar é um privilégio de poucos, mas oração é um chamado para todos. Pregar em púlpitos é um privilégio de poucos, mas malhar o trigo lá no lagar, na oração, é um chamado para todos. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Oração, malhar o trigo no lagar. Se eu vou derrubar o altar de Baal, eu preciso malhar o trigo no lagar, eu preciso ter um momento de oração.
Deus não chama a pessoa que não ora. Deus não usa a pessoa que não ora. Deus não envia pessoas que não oram. Deus só vai chamar e só vai enviar pessoas que oram, pessoas que malham trigo no lagar. Deus não se comunica, e eu vou mais adiante, Deus não fala com pessoas, homens e mulheres que não oram. Deus só se comunica quem tem coragem de ir para o lagar. Eu vou fazer alguma coisa. Já pensou a multidão que vinha sobre Israel e levava tudo embora? Mas Gideão disse: eu vou pegar um pouquinho aqui, vou malhar, eu vou orar. Aí Deus aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nesta tua força, vai nesta tua coragem, vai nesta tua força. Olha a oração, olha Deus falando com ele, e ele falando com Deus. Olha o momento da oração. Agora a pergunta que não quer calar: quanto tempo o Gideão ficou malhando o trigo no lagar até que Deus falou com ele? Gideão não esperava que Deus falasse com ele a primeira vez que ele foi malhar o trigo. Ele foi malhar o trigo, ele foi orar, ele foi falando, dizendo: eu vou fazer alguma coisa, nem que seja pequena. Eu não espero que Deus fale comigo, mas eu vou fazer alguma coisa. E se eu fizer alguma coisa, nem que seja para minha família, já basta, mas eu preciso fazer algo. Ei, vocês conseguem ver Gideão? Olha aqui para mim, Gideão saindo de dentro das cavernas, das fortificações das montanhas, e saindo dentro daquele povo que estava escondido com medo, e vindo para aquele lugar de oração, de malhar o trigo, aquele lugar conveniente, onde Deus estava olhando. Vocês conseguem ver Gideão saindo do meio da grande massa medrosa, desencorajada, preguiçosa, que não quer orar, desencorajada pelo medo. Vocês conseguem ver ele saindo de lá e vindo para aquele local de oração, de malhar o trigo. Deus ainda está nos lugares olhando quem é que vai malhar o trigo no lagar. Eu quero lhe dizer uma coisa: eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Deus pode contar com mais alguém aqui nesta noite? Deixa eu ver. Levante a sua mão aos céus e diga: Senhor, conte comigo. Irmãos, evangelho não é uma varinha de cordão que vai fazer uma mágica acontecer. Vai colocar dentro da sua casa uma varinha e vai acontecer magicamente, as coisas vão ocorrer. Não. Evangelho é princípios, evangelho é renúncia, evangelho é oração, evangelho é cruz, evangelho é cheio do Espírito Santo, evangelho é negar a mim mesmo todos os dias, seguir a Jesus. Evangelho é malhar o trigo hoje no lagar, é malhar amanhã, é depois da manhã, é na semana que vem, é no mês seguinte, é no ano que vem. Malhar o trigo todos os dias. Ei, crente, você pode falar alguma coisa aí, enaltecer o nome do Senhor? Deus pode fazer o que Ele não encontra, são os malhadores de trigo. Deus continua fazendo, mas o que Ele não está encontrando são os malhadores de trigo. Outro dia uma irmã falou comigo: pastor, eu preciso de uma oração, numa situação particular dentro da minha casa. A pergunta que eu faço quando estou no particular é: eu deixo a pessoa falar, e ela fala, e chora. A primeira pergunta que eu faço: qual é o tempo de oração que você tem na sua casa? A resposta geralmente sempre é a mesma: é quase inexistente. Deus não vai operar. Deus governa a igreja através da oração. Deus governa o crente através da oração. Deus governa a sua igreja através da oração. Se estáis sem oração, logo estáis sem governo de Deus. Oração igual governo de Deus. Sem oração igual não governo de Deus. A matemática é simples.
Não espere que Deus lhe use, não espere que Deus faça, não espere que Deus vá lá dentro da sua casa expulsar demônios, dentro do seu serviço, no seu comércio, na sua vida, se estáis sem oração. Nós precisamos voltar a malhar o trigo no lagar, para que Deus nos dê as próximas instruções do que deve ser feito. Antes da instrução, antes do malhar do trigo, não existe instruções de Deus. Deus chega para ele e diz: ei, está cansado dos amalequitas, não está não? Está cansado dos midianitas, a ação maligna que rouba os bois, as ovelhas, e você vai empobrecendo? Está cansado do altar da miséria, não está não? Eu vejo que você está cansado, porque você está malhando o trigo no lagar, e até hoje você está fazendo. A Bíblia não diz, mas penso eu, que Gideão foi um dia, malhou o trigo, levou um pouquinho para casa, Deus não falou. Foi no outro dia, ele malhou um pouquinho de trigo, Deus não falou. Ele foi para casa, ou no outro dia ele voltou, malhou um pouquinho de trigo, passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, passaram-se, e ele malhando trigo, porque Deus quer ver a minha persistência. Não se engane, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus de encontros baratos. Deus não é uma pessoa que você marca um encontro tal hora, não. Ele é Senhor da igreja. Deus governa a sua igreja através de orações. Oração é tão poderosa que Paulo falou para Timóteo: eu ordeno que todos orem. Foi uma ordem do apóstolo Paulo para um jovem pastor chamado Timóteo. Não foi um pedido. Lá em Timóteo ele diz: eu ordeno que você orem. Eu ordeno que vocês todos orem, Timóteo. Eu ordeno você, Timóteo, que você seja uma pessoa malhadora de trigo no lagar. Eu ordeno que você ore, para que Deus possa te governar. E Gideão foi na persistência até que Deus falou com ele. Em determinado dia Deus falou com ele, e Deus diz: ele está persistindo mesmo. Eu vou falar com ele hoje, eu vou falar com ele agora. O Senhor é contigo, varão valoroso. A resposta e a pergunta dele: se o Senhor é, como que o Senhor é comigo, se todas estas coisas estão acontecendo? Mas Deus insiste: sim, eu sou contigo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Varão valoroso, homem de valor, homem que ora, mulher que ora, tem valor para Deus. Deus pode usá-lo, Deus pode enviá-lo, Deus pode mudar a circunstância de uma nação inteira, somente através de um homem ou mulher de oração. Eu estou sentindo a presença dele aqui hoje. Que o espírito da oração esteja sobre esta igreja. É tremendo o que Deus fala: o Senhor é contigo. Por que Deus é com ele? Porque ele ora. Por que ele é varão, homem valoroso? Porque ele ora. E logo ora, Deus está falando com ele. Ele fala: já que o Senhor está falando comigo, eu vou edificar aqui um altar. E Gideão edificou um altar ao Senhor, e colocou o nome daquele altar que ele edificara: Senhor é a paz. Ele está dizendo: a partir de agora, Senhor, eu estou declarando profeticamente nesta terra que haverá paz, abundância. Haverá paz, abundância. A partir de agora eu estou edificando, levantando o altar da paz. A partir de agora, dentro da minha casa, o altar da paz será edificado. Quem está ouvindo o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode começar a malhar o trigo no lagar hoje? Então ele edifica o altar: o Senhor é a paz. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor olhou para ele e disse: uau, encontrei alguém que eu possa fazer. Deus é Espírito. Está lá no Evangelho de João. Se Deus é Espírito, para que Ele possa estar aqui nesta terra atuando,
uma lei que ele mesmo estabeleceu e criou um princípio. É preciso de um corpo. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não burla a própria lei que ele criou. E se Deus é espírito, ele não vai burlar a própria lei para descer aqui em espírito e agir sem um corpo. Deus procura alguém. E quando Deus está procurando alguém, sabe como que esses alguém estão? Ó céus, ó terra, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, o Senhor espera que você se posicione. O Senhor espera que você se posicione, para que você seja o derrubador de altares de Baal. E o Senhor naquela mesma noite começa a dar instrução. Você vê que primeiro ele malha o trigo no lagar, a oração, por diversos dias. Segundo, ele edifica um altar, ele ouve a Deus. E aí após isso Deus começa a lhe dar instruções. Toma o boi que pertence a teu pai. Tem um boi aí escondido, olha aqui para mim, igreja. Tem um boi aí escondido, e ele tem 7 anos, Deus falando. Os amalequitas não roubaram todos os bois, não levaram as ovelhas, só que Deus escondeu um. E Deus fala para Gideão: esse boi tem 7 anos. É justamente a idade e o tempo em que vocês estão sofrendo 7 anos de escassez. Tem um boi que quando começou a escassez, este boi nasceu. Eu escondi este boi para que ninguém tocasse, ninguém roubasse. Com este boi, Gideão, você vai derrubar os bosques, você vai cortar os bosques, vai derrubar o altar de Baal com este boi. Depois você pega o segundo boi e oferece como holocausto em cima do altar, porque daí eu vou descer sobre o sacrifício de holocausto, e eu, Gideão, vou batalhar. Não vai ser você, não vai ser a sua força, não vai ser a sua inteligência, vai ser eu que vou fazer por você. Faça a sua parte, continue fazendo a sua parte. E Gideão foi lá, derrubou o altar, cortou os bosques, pegou o segundo boi e sacrificou em cima do altar. E quando ele faz isso, é simbolicamente apontando para Cristo Jesus. O servo sofredor, o servo que trabalhou, símbolo do boi. Evangelho de Marcos, o boi que derruba os altares, que está escondido, que habita em você, Cristo Jesus, que foi para o sacrifício. E você está com medo do que, crente? Do que você está com medo? Então ele vai, derruba os altares, sacrifica, símbolo de Jesus. No Evangelho de Marcos nós vamos encontrar o servo sofredor, o boi que trabalha, que labuta com paciência e continua fazendo a obra até o fim, a personificação de Jesus Cristo. No livro de Juízes, capítulo de número 6. Após isso, Deus lhe diz: agora você deixa comigo, que eu vou fazer a guerra por vós. Esse altar que foi erigido, edificado no seu coração, precisa ser derrubado hoje. Um evangelho que não te confronta não é evangelho. Algo que vai passar a mão e massagear o seu ego simplesmente não é evangelho. E o Senhor está dizendo: é hora de você derrubar, destruir as fortalezas da miséria. Há quanto tempo você está com esta fortaleza da miséria no seu casamento, nas suas finanças e na sua vida espiritual? Quantos altos e baixos você ainda precisa ter para que você seja dado um start, você ir malhar um pouquinho de trigo no lagar, na oração? O que mais precisa acontecer? O Senhor lhe chama hoje a sair de dentro das cavernas espirituais e de fato começar um avivamento genuíno. Começar um avivamento dentro de você. O Senhor está lhe convocando hoje
para a destruição da fortaleza da miséria, em todos os níveis e aspectos da sua vida que você imagina, e nem imagina, e nem possa imaginar. Não foi você que plantou este bosque, amém. Não foi você que ergueu esse altar, amém. Mas você herdou altares e bosques dos seus pais, dos seus avós, e é hora de você colocar por terra todos eles aqui hoje neste lugar. É hora de você se reposicionar como Cristo Jesus está nos instruindo e dizer: não, chega, nós colocaremos um basta. Eu não viverei mais assim, eu não me contentarei mais assim, eu vou colocar um ponto final nisso hoje. É hora de você se reposicionar, é hora de um chamado de Deus para os lagares, para que nós possamos lá de fato orar, malhando trigo naquele lugar. É hora de nós nos reposicionarmos. Se você não tiver coragem de se reposicionar pelo que está acontecendo dentro da sua casa, eu não sei mais o que te dará coragem. Se você não se reposicionar pela sua própria vida, pela sua própria saúde mental, espiritual, pelo seu ministério, pelo seu casamento. Ei, deixa eu lhe dizer algo. Se tratando de casamento, o seu casamento deve ser um jardim fechado. Ninguém pode entrar. É um jardim secreto, um jardim fechado. Ninguém pode entrar, nenhuma serpente pode entrar. Se estiver entrando, não é porque foi você que deu a permissão, não a permissão de Deus. É hora de você fechar mais esse jardim. É hora de você fechar-se mais. É hora de você se reposicionar. Senão o diabo, ele não brinca de ser diabo, mas o crente brinca de ser crente. Satanás não brinca de ser Satanás, mas os servos de Deus brincam de ser servo de Deus, de serem servos. É uma brincadeira. Mas os demônios e os anjos caídos, eles não brincam de serem anjos caídos e de serem demônios. Eles são na sua essência. E os servos de Deus há uma convocação neste lugar. Reposicione-se hoje. Reposicione-se hoje. Reposicione-se agora. É um chamado. Quem tem ouvidos, ouça o chamado de Deus, e essas fortalezas serão destruídas. Gideão destrói em uma noite. Destruiu. Cortou os bosques em uma noite. Sacrificou o boi naquela mesma noite. Pela manhã cedo os homens levantaram, não entenderam nada. Eles viram um altar de Deus levantado naquele lugar. Eu vou falar de novo o que eu já falei para esta igreja e não me canso de falar. Altares são edificados com orações, com adoração e genuíno louvor a Deus. Altares não são edificados com medo, com conversas jogadas fora. Deus quer o altar. Pode ser essa noite que Ele vai resolver. Aí Deus vai dando instrução para Gideão. Faz uma convocação aí na terra, Gideão. Gideão sai, 33 mil. Vai diminuindo. Chega até 300. Deus fala: é só com esses que eu vou e você vai. Porque 300 que tem altar vale mais e muito mais do que 33 mil sem altar. Porque números nunca surpreendeu a Deus. Nunca. Mas altares surpreende a Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele tinha um relacionamento com Deus. Cada vitória, cada promessa, ele edificava um altar a Deus. E naquele altar ele tinha com Deus. Então Deus o chamou de amigo. Eu não sei você, mas é bom ser amigo de Deus. E muito mais do que ser amigo de Deus, é bom ser filho de Deus. E filho obediente. Então é hora de nós derrubarmos os altares hoje. Eu não vim aqui hoje colocar a mão na sua cabeça e resolver todas as suas questões. Eu vim aqui com uma mensagem profética para dizer que você precisa levantar o altar e derrubar uns outros. Eu vim aqui hoje para dizer que você precisa malhar o trigo no lagar,
Eu vim aqui dizer que você precisa colocar esse relógio e despertar de madrugada e você ir para o lagar da oração. Malhar o trigo. Eu vim aqui dizer que você precisa vencer o cansaço e o medo. Você sabe que o cansaço está vencendo os crentes hoje? Antigamente eram os demônios que venciam os crentes, hoje os demônios eles estão todos ociosos. Não tem mais serviço para demônio, irmãos. O medo, o cansaço e a fadiga da labuta diária está fazendo o serviço que antes eram os anjos caídos e demônios que faziam. Hoje a fadiga, o cansaço e o medo. E eu vos digo por que você está cansado. Porque você está sendo cada dia mais distante da fonte. E quanto mais uma pessoa se distancia da fonte que é Deus, da vida, mais cansaço, mais fadiga. Acredite nisso. Malhar o trigo no lagar vai te dar uma energia que você nunca teve. O seu dia será produtivo como nunca foi. O Senhor passará a falar com você como nunca falou. O Senhor vai te dar instruções como você nunca teve. O Senhor vai abrir os segredos e vai te dar estratégias espirituais para que você possa resolver esta questão como Ele fez com Gideão. O Senhor colocará pessoas junto com você porque você não estará sozinho. Tudo isso porque você ousou malhar o trigo no lagar da oração. Coloque-se em pé, por gentileza. Há uma guerra de tronos que está